O segundo ponto muito importante a se analisar, e que como consequência corrobora muito mais ao pós-tribulacionismo e automaticamente refuta o pré-tribulacionismo, é que quando o noivo, o cordeiro, volta, todas elas, vou repetir, quando o cordeiro volta, todas elas, tanto as nécias quanto as prudentes, ouviram, se levantaram e prepararam suas lâmpadas. Então preste muita atenção. Se o arrebatamento pré-tribulacional fosse bíblico, isso não poderia acontecer. Somente as prudentes deveriam ouvir, se levantar e preparar suas lâmpadas. Vejamos a passagem bíblica. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram poucas, algumas, as prudentes? Não, se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Mateus 25, 6 e 7. Se todas, ou seja, ímpios e justos, nécias e prudentes, ouviram para encontrar o noivo, o arrebatamento já não pode ser secreto, e nem que só os salvos verão. E ouvirão o Messias voltar, como sustenta o pré-tribulacionismo. Todas elas ouviram, se levantaram e se prepararam para o encontro com o noivo cordeiro. Então, como o arrebatamento da igreja poderia acontecer antes da tribulação, se o pré-tribulacionismo sustenta a tese de que só os salvos estarão preparados para o arrebatamento anterior, e o texto diz que além das prudentes, as nécias também ouvirão e se levantarão e se prepararão para o arrebatamento. A interpretação é muito clara e simples quando tiramos de nossas mentes a ótica e premissa pré-tribulacionista e colocamos a ótica pós-tribulacionista. Pois, quando é dito na parábola que todas aquelas virgens, todos que se consideram crentes sendo ou não, ouviram, se levantaram e se prepararam para o encontro com o noivo, isso se refere clarissimamente à segunda vinda do Messias no final da grande tribulação. Agora veja essas ligações fantásticas. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saía ao seu encontro. Verso 6. Conforme diz Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Eis o noivo. Todos os povos da terra, as virgens nécias, se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, as virgens prudentes. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, eis o noivo. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor, sair ao seu encontro nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. E fechou-se a porta. Apocalipse 1, 7. Eis que vem, eis o noivo com as nuvens, e todo o olho verá, e todas aquelas virgens, até quantos os traspassaram, e todas as tribos da terra, as virgens nécias, se lamentarão sobre ele, e fechou-se a porta. O terceiro ponto, que também apoia o pós-tribulacionismo e automaticamente refuta o pré-tribulacionismo, é que a porta se fecha quando o noivo leva as prudentes para as bodas, assim sendo impossível haver a segunda chance para os que supostamente ficarem. Vejamos a passagem bíblica. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mateus 25, 10. O texto é tão claro como água cristalina. Não haverá segunda chance de salvação para os que supostamente ficarem após o suposto arrebatamento pré-tribulacionista, ou seja, anterior à tribulação. Pois a porta será fechada. A porta é a salvação, ou seja, a chance de salvação será perdida. O pré-tribulacionismo ensina que a parábola das 10 virgens é uma forte base bíblica para corroborar sua tese.
Mas a própria parábola diz que, quando o noivo, o cordeiro, voltar, a porta será fechada, impossibilitando, consequentemente, uma hipotética segunda chance de salvação para os que supostamente ficarem na terra após o suposto arrebatamento secreto ou anterior tribulação. E além do mais, em 1 Tessalonicenses 4,17 diz que haverão cristãos genuínos vivos até o fim da grande tribulação, desmentindo a tese pré-tribulacionista e confirmando com o pós-tribulacionismo definitivamente. Isto tanto é verdade que a parábola continua dizendo: mais tarde chegaram as virgens nécias clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Mateus 25, 11 e 12. A mesmíssima coisa será dita a ele quando voltar em glória em Mateus 7, 21 a 23. E ele responderá da mesmíssima maneira: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Muitos naquele dia, no dia da sua volta, hão de dizer-me Senhor, Senhor. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Mateus 7, 21 a 23. Ou seja, essas virgens nécias são todos os bodes que pensam que são salvos, mas que vivem na iniquidade e não serão salvos. Dirão Senhor, Senhor, e ele vai dizer: nunca vos conheci. A mesma coisa que ele vai dizer também a todos os falsos profetas no dia do arrebatamento, quando ele voltar em glória, no final da tribulação. Note que a semelhança entre essas duas passagens é extremamente grande. Fica muito lógico que se trata do mesmo evento, a volta do Messias. Nas duas passagens, os ímpios pedem para entrar nos céus e dizem Senhor, Senhor, como que clamando: por favor, nos deixe entrar no céu. E nas duas passagens, o Messias disse que não as conhecia. Com isso, vemos que esta parábola não nos fornece qualquer base pré-tribulacional, mas sim base ao pós-tribulacionismo.